Muito bom dia, vamos lá começar essa quinta-feira então, por volta de 10 da manhã agora, Bolsa Brasileira tendendo a abrir em leve alta. O dólar também subindo, agora já o dólar futuro está subindo, assim como a curva de juros futura também. Dia um tanto quanto atípico. Ontem nós tivemos um dia de euforia, onde a bolsa subiu, o dólar caiu com algumas notícias que a gente vai falar aqui, e também nos Estados Unidos, bolsa subiram e a curva de juros por lado dos treasuries, dos títulos americanos, também caíram depois de uma grande alta, como a gente já falou nos últimos vídeos aqui ao longo da semana. Pois bem, uma commodity importante que a gente já parou um tempo para falar, principalmente lá no meio da pandemia, o urânio atingiu a sua máxima em 16 meses, ainda muito longe do pico que atingiu em 2006, 2007. Lembrando que o urânio ele tem seus ciclos e, portanto, ele tem alguns spikes de volatilidade ao longo do tempo. Mas, bom, temos que entender e estudar mais a fundo que a energia nuclear, que tem o urânio como material básico para a produção dessa energia, é uma das mais eficientes e baratas ao longo do tempo. Ela não é intermitente, ela sim tem um custo alto de produzir as usinas, mas depois de produzido ela é uma das mais eficientes. Tanto é que a China vem produzindo uma série de usinas nucleares e a Europa, por exemplo, a Alemanha, se arrependeu drasticamente em parar algumas de suas construções das usinas que estavam em andamento, principalmente pelo fato de hoje em dia dizer que a energia nuclear tem algum pré-conceito com ela no mundo por conta dos dois eventos catastróficos que aconteceram em 86 e lá também em 2011. Pois bem, tirando esses eventos, nós entendemos, e grande parte das pessoas que trabalham com energia, não é o meu caso, mas eu sou um curioso do tema, que a energia nuclear ela é uma das mais eficientes e baratas ao longo do tempo. Portanto, eu acho que voltaremos a ter isso e basicamente a urânio tem subido por conta de uma preocupação com a oferta da Rússia. A Rússia ela está quase como metade da maior produtora enriquecedora de urânio na Terra. E se houver algum tipo de sanção a mais da Rússia, isso pode complicar a sua oferta como um todo, e é bem provável que a demanda venha a crescer mais ainda ao longo do tempo com essas mudanças de matriz energética ao longo dos próximos anos. Pois bem, nos Estados Unidos o que a gente vê fizeram um cálculo interessante do pagamento de hipoteca para quem compra uma casa com os juros que atingiram a máxima dos últimos meses, 7,30%, que é a taxa de 30 anos, a referência para quem toma um empréstimo para comprar uma casa por lá. Pois bem, se pegarmos o preço médio das casas americanas, claro que há uma série de disparidades, mas tem um preço médio mais ou menos. Se você pega esse preço médio, um comprador que dá 20% de entrada, lá em 2020 ele pagava por volta de $977 mensais de prestação. Hoje está mais de 2.300. Então é bem provável que esse número de queda de casas, de compra de casas, continue acentuando, e é um importante componente de antecedentes econômicos, dados antecedentes, o que é importante para analisar a saúde da economia e o próximo ciclo que entra lá nos Estados Unidos. É bem provável que a economia tenha assim uma desaceleração. Um dos dados mais importantes da semana, que era o resultado da Nvidia, que hoje é uma empresa que faz parte do clube de $1 trilhão. Ela basicamente vem vendendo componentes para inteligência artificial, acabou superando a crise de chips que o Brasil teve, que o mundo teve durante a pandemia, e ela conseguiu surfar, entrar nesse mercado de inteligência artificial, componentes para a inteligência artificial, e o seu lucro cresceu mais de 840%. E um outro dado interessante dos Estados Unidos, esses antecedentes econômicos, que é interessante de analisar, pedidos de bens duráveis, está na mínima em 3 anos, caiu 5,2%. No mês anterior tinha vindo uma alta de 4,4%, mas nesse mês uma queda expressiva. Portanto, atenção também à economia americana, que continua com o mercado de trabalho resiliente, mas sim há dados que poucos são analisados,
que mostram pelo menos um sinal amarelo, uma linha de atenção aí que devemos ter, tá? Bom, uma agência de classificação de risco, a Fitch, ela rebaixou a Country Garden, uma das maiores incorporadoras da China, que eu já venho falando diariamente, não vou me aprofundar aqui, sobre os problemas que eles vêm enfrentando por lá, principalmente no setor imobiliário, que representa 25% do PIB da China. Inclusive, o Fitch falou que podem vir mais rebaixamentos, tanto para a Country Garden como para outras incorporadoras, tá? Lembrando também que a dívida dos governos locais na China já representa 30% do PIB chinês. Pode ultrapassar 9 trilhões de dólares. Atenção, a China também, tá? E a Índia é um outro país emergente importante a gente analisar, porque sim, podem ter fatores concorrentes com o Brasil. Ela está prestes a proibir a exportação de açúcar a partir do mês de outubro por conta de altas chuvas que acaba diminuindo a produção. Então, veremos se isso se concretiza. E a Turquia, lembra que eu já expliquei aqui que durante a pandemia o presidente Erdogan mandou embora 3 presidentes dos bancos centrais em que os presidentes não cederam à vontade do presidente Erdogan em cortar a taxa de juros, uma vez que a inflação estava subindo. Ele mandou embora os 3, a inflação atingiu quase 100% por lá e continua preocupante, apesar de já ter caído um pouco, está na casa dos 40% a 50% agora. Eles subiram a taxa de juros em 7,5 pontos percentuais de uma vez. Está agora a 25%. Vamos fazer um disclaimer? Assim como o Lula pedia, e toda a classe do PT mais radical fazia pressão no começo do ano para corte de taxa de juros, o Erdogan cortou ao longo da pandemia de 19 para casa dos 8,5%. A inflação explodiu. E o que aconteceu? Já voltou para 25%, acima do que estava antes desse período em que ele colocou pressão. A Dilma, com o Tombini aqui no Brasil, fez a mesma coisa, cortou de 14,25% para casa dos 7,5%, um ano depois já estava de volta naquele patamar. Esse dado tem que ser técnico e não envolvimento político. Mas a esquerda, os radicais, o PT... não aprendem, ou melhor, aprendem, mas querem qualquer boom a curto prazo, afinal de contas, isso é o que dá o apoio aos seus eleitores que olham apenas no curtíssimo prazo e não no médio e no longo prazo, em que o problema econômico já está contratado. Veja isso, inclusive o arcabouço fiscal, como a gente já vem falando aqui, que foi aprovado e colocou o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora do teto de gastos, ele representa um retrocesso muito grande. Não falado por mim apenas, falado por grandes economistas dos principais bancos. Por que o Fundo Constitucional do Distrito Federal está fora do teto? Por que ele é diferente dos outros? Por que não estão todos dentro? Porque eles querem gastar mais, eles precisam gastar mais. E aí eles precisam aumentar impostos para compensar esse gasto maior. E esse gasto é compra de votos. São emendas parlamentares de mais de 12 bilhões que já foram liberadas, e foi o recorde em um mês, de compra de votos. E aí a gente vê o Brasil gastando mais e taxando mais empresas, o governo passando o chapéu para buscar a forma de arrecadar e fechar os números dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é ruim, ele poderia ser péssimo. Então isso está dando um alento para o mercado. As metas são ambiciosas, mas inexequíveis. Não sou eu falando, é o economista-chefe do Santander que falou que as metas estipuladas de serem atingidas pelo arcabouço é impossível, dado que ele precisa arrecadar mais de 130 bilhões, e aí essa é a dificuldade. O único caminho é taxar mais. Ao taxar mais, você desacelera a economia. E veja que foi aprovado também na Câmara ontem a MP do salário mínimo. Teve um certo avanço. A taxação das offshores, das empresas brasileiras fora do Brasil, ficaram de fora. Há realmente uma dificuldade do governo aprovar isso na Câmara. Pois bem, o que aconteceu é que eles dão sempre o seu jeitinho. O que eles vão começar a tributar agora são os fundos exclusivos onshore dentro do Brasil. Para aquelas pessoas que têm normalmente patrimônio de mais de 10 milhões, podem ter direito a um fundo exclusivo. Aonde está o problema nisso? Eles vão arrecadar aí por volta de 10 bilhões em 2 anos. Inclusive, vão fazer algum tipo de pacote promocional. Se você quiser antecipar o teu imposto, você vai ter uma alíquota menor, na casa dos 10%. Pois bem, o grande problema é que, para aumentar a faixa de isenção de imposto de renda, eles querem tributar esses fundos exclusivos. Só que quem tem fundo exclusivo normalmente é de alta renda, pessoas que muitas vezes mandam o seu dinheiro para fora ou mandam a empresa para fora e param de pagar impostos
impostos aqui vão pagar em outro país e vão gerar renda em outro país. Como foi no vídeo que eu expliquei ontem da Noruega, que aumentou a sua taxa, o seu imposto sobre grandes fortunas e teve a maior fuga de pessoas da Noruega em direção à Suíça, que passa a pagar imposto no outro país e gerar renda e gerar emprego no outro país. Mas isso não tem fundamento técnico. O que eles querem e precisam é fechar a sua conta de curto prazo. E eles vão passar a tributar os fundos exclusivos com os chamados come-cotas, que é exclusivo do Brasil. A cada 2 anos, cotistas de fundos, nós pagamos a cada 2 anos, são debitados das nossas cotas impostos que são antecipados. Ou seja, a gente paga antecipadamente um imposto que a gente deveria pagar lá no resgate. Esse é o Brasil e vai aumentar ainda mais. Preparem o bolso, chega para você, chega para mim, chega para nossas empresas e chega para todo mundo. E o pior de tudo, você acaba gerando menos renda no país quando mais gente que produz, que gera emprego, vai embora. Eles continuam parados nos anos 80 e nos anos 90 para poder fechar a sua conta no curto prazo. Isso não tem ideologia, isso tem dados técnicos, econômicos como um todo, tá? Pois bem, e os BRICS aprovaram a entrada de Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes no grupo e seguem com a discussão para a criação de uma nova moeda desses países. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.